que o irmão Paulo relatou em sua carta aos irmãos em Filipos, região da Macedônia. E essa oração, ela nos fala o sentido do viver cristão. E nós iremos, pela graça do Pai, caminharmos nesses 2 versículos, nessa oração do irmão Paulo pelos filipenses. Diz assim: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Amém, irmãos? Pai, nós te rogamos, Pai, que o Senhor não permita que tenhamos chegado até aqui apenas para ouvir alguns textos bíblicos, te louvarmos através de músicas e voltarmos para as nossas casas simplesmente com aquilo que é humano. Não permita isso, Pai. Tens misericórdia de nós. Mas nós te rogamos que através desse ajuntamento, dos louvores proferidos, da leitura e exposição da Tua Palavra, o Senhor venha nos falar profundamente. Que sejamos tocados no Espírito, sejamos edificados, que aconteça em nós, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja para a humanidade e para os Teus filhos. É para a Tua glória, Deus, que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos pela graça do Pai, procurar entender o que o irmão Paulo estava desejoso diante de Deus para com os irmãos em Filipos. Nós sabemos, já falamos na última reunião do domingo passado, o comportamento desses irmãos. A maneira como eles abraçaram o Evangelho, a maneira como eles trataram o mensageiro de Deus ali em Filipos. Irmãos que se importavam com o sofrimento e eles participavam dos mesmos com os santos. Vamos ler o versículo 5, meu amado. Então, esses irmãos, eles amavam a Cristo, amavam aqueles que eram de Cristo. 1:5 de Filipenses. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Irmãos, a vossa cooperação. Eles eram irmãos que cooperavam com o Evangelho. O Evangelho anunciado por Paulo, pelos apóstolos, pelos discípulos, enfim, por todos aqueles que haviam crido no Senhor Jesus. Então, os irmãos em Filipos eram cooperadores. Eles cooperavam, eles eram, assim como todos os irmãos da Macedônia, eles eram participantes da graça nas boas obras, nos donativos pelos doentes, pelos enfermos, pelos pobres. Esses irmãos, eles eram um modelo. Mas é interessante a visão desse homem de Deus nessa oração,
E ele usa a expressão dizendo: eu rogo para que o vosso amor aumente mais e mais. Oh, irmãos, esse amor aumente mais e mais. O irmão Paulo, ele não estava contente com aquela situação, mas a sua alegria era que esse amor, e o irmão Paulo encoraja os irmãos a isso, que aumentasse. Nós sabemos que é um perigo quando nós paramos. É um perigo. A inércia é a resistência a uma modificação ao estado inicial. Todo corpo inerte é aquele corpo que resiste à mudança do seu estado original. Então, Paulo desejava que os irmãos em Filipos não permanecessem na inércia, mas que o amor dos irmãos pudesse aumentar. Mas nós precisamos ser criteriosos em cada palavra, porque tudo aqui é crescente, é como uma escada. Ela vai crescendo, ela vai aumentando o número de degraus. E a necessidade, assim como minha esposa está ali corrigindo a minha blusa, você pode vir aqui me ajudar. Você pode vir me ajudar. Assim como ela está corrigindo essa postura aqui da minha roupa, né? Porque vocês sabem que corrigir é remendar. Algo está rasgado, então você vai corrigir. Tem gente que não gosta de correção, mas eu gosto. Por isso que ela acenou logo de lá para mim. Irmãos, então é preciso que nós compreendamos esse aumento. Obrigado. Em que o irmão ora para que o amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, ou total conhecimento. E o que ele quer falar com isso? O que ele quer dizer que esse desejo para que o amor dos irmãos aumentassem mais e mais? Vamos pegar como base essa palavra, aumente em conhecimento. E você vai no dicionário, você procura saber o que significa conhecimento. Por exemplo, se eu perguntar para os irmãos aqui, você quer ver como nosso entendimento é raso? Por exemplo, o que é conhecer algo? O que é conhecimento? Irmãos, o que é conhecimento? Alguém poderia me dizer o que significa conhecimento? Eu gosto de mexer com vocês, porque além de acordar vocês, consegue colocar a massa cinzenta para entrar na jogada, na história, né? O que significa conhecimento, irmãos? Conhecimento é ter entendimento de algo. Mais alguém quer acrescentar algo aí? Ter clareza, profundidade em algo. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Tudo está correto. Mas está faltando uma palavra que completa, que fecha aí. Também, mas não fecha. Experiência. Porque a gente está apenas no aspecto teórico. Um amor que aumente mais em plena experiência.
Porque se a gente ficar somente no conhecimento de saber e negligenciar a experiência, nós seremos teóricos. Irmão Reginaldo, como é que se planta milho? Como se planta milho? O irmão já plantou um roçado? O irmão não tem experiência. O irmão sabe bem direitinho. Se perguntar a irmã Socorro quantos grãos, ela sabe. Por isso que eu não vou perguntar. O irmão sabe bem direitinho que tem que se abrir uma cova para jogar os grãos. Mas o irmão não tem experiência. Era isso que Paulo estava rogando ao Pai. Eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais, não em teoria simplesmente, mas em experiência. E quando a gente toca na experiência, a gente vai entrando em coisa que a gente não costuma tocar. Vamos pedir ao Pai que a gente toque hoje, nessa noite. E saia daqui tocados. Vamos para Tito. Tito, capítulo 1, versículo 16, irmãos. Tito, capítulo 1. Então, se eu perguntar aos irmãos agora, o que significa conhecer? Os irmãos irão dizer, conhecer é saber algo e ter experiência com algo. Quando Paulo diz, para que vocês conheçam o amor de Cristo, ele quer dizer, para que vocês tenham experiência com o amor de Cristo. E essa experiência é prática. Não é teoria, é prática. O que diz Tito? O que nos diz Tito 1,16? No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Preparem-se que eu vou perguntar outra palavra do Aurélio. Aqui está falando dos cretenses, povos, que o irmão diz que eles são reprovados. Eles não foram aprovados. Primeiro, eles são ventres preguiçosos, ou seja, eles não dão frutos. Eles são teóricos, eles não têm experiência. Os cretenses, eles não têm experiência. Por isso, eles são reprovados nas boas obras. Ok? Leia novamente o texto, irmão. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Espera aí. Eles professam conhecê-lo. Eles conhecem a Deus de forma teórica. Como Jó. Mas eles não têm experiência. Então eles confessam, mas não têm experiência. Continue, meu irmão. Entretanto, o negam por suas obras. Só um instante. Aquele que só tem teoria, as obras não correspondem. Se eu apenas confesso, eu sou metade. Mas quando as obras são provadas, e o que é provar uma coisa? Como é que você prova uma coisa? O que é algo provado? É aquilo que eu testo a autenticidade ou a veracidade de uma coisa. Ali tem uma substância líquida, ela é clara e está escrito o nome álcool inflamável.
Como é que eu vou de fato saber que aquilo é álcool? A primeira forma de provar é: não risque fósforo. Não coloque perto do fogo, né, Antônio? Porque se colocar perto do fogo, vai incendiar. Mas suponhamos que um espertinho sabotou a coisa e colocou dentro daquele frasco água. Aí você vai e coloca fogo. O que vai acontecer? Nada. Se não apagar o fogo. Foi provada a veracidade, a autenticidade daquela substância e foi reprovada. Então, os cretenses, eles foram provados. A sua falácia, houve um dia em que a sua falácia se encontrou com obstáculos, com algo que provasse a veracidade da sua confissão, e eles não corresponderam. Então são reprovados. Eles são reprovados. Essa é a característica que Paulo não desejava para os filipenses. Que o amor de vocês aumente mais e mais em experiência. Como vocês já têm, aumente, cresça. Vá para 1 Coríntios 9, irmão, por favor. 1 Coríntios 9, leia o versículo 27. Então, amados, a vida cristã, ela não é simplesmente, ou não é de forma alguma teoria, ou simplesmente uma confissão. É verdade que a nossa boca confessa, mas as nossas obras, os nossos atos, eles vêm para dar veracidade ou para negar a nossa confissão. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu acredito que essa desqualificação, que é a mesma coisa que reprovação que Paulo temia, eu não acredito ser a não ser salvo. Eu acredito que essa desqualificação que Paulo temia era não receber galardão no tribunal de Cristo, porque todos nós, os santos, compareceremos não ao trono branco, mas ao tribunal de Cristo, para recebermos bem ou mal que houvermos feito em nossos corpos, para receber ou não galardão. Então Paulo diz: eu estou pregando a todo mundo, mas esse corpo aqui, ele é um servo, ele é um escravo, e eu anulo esse corpo para que eu tenha pregado a tanta gente, eu mesmo não seja reprovado no tribunal de Cristo. Irmãos, vamos ver Romanos 5,8. Estamos falando de prova. Nós falamos que prova é aquilo que atesta ou nega a veracidade ou a autenticidade de algo. Então o Senhor Deus, veja que Romanos 5,8 fala que Deus também se colocou à prova. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí está dizendo que o amor de Deus foi colocado sob o crivo da avaliação. Porque o amor de Deus é provado quando ele dá o seu filho. Mas é fácil dar o filho
Como aquela mãe interesseira dá o seu filho a casamento com uma moça bem dotada. Mas a coisa é quando Deus dá o seu filho para morrer por nós, sendo ainda inimigos. Eu, inimigo de Deus, Deus dá prova que Ele me ama, dando o seu filho para morrer pelos meus pecados. Essa é a prova. E Deus foi aprovado. Porque Ele nos amou de fato. Um amor sacrificial. Então, amados, esse é o próprio Deus colocando o seu amor à prova. Para receber o selo de aprovação, quando nós dizemos, sim, Senhor, eu creio no teu amor, então nós estamos testificando que o amor de Deus é verdadeiro. Vamos ler Salmos 11, para a gente perceber que Deus, Ele prova-nos. Salmos 11, versículos 4 e 5. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Amém? O Senhor está atento. Os seus olhos estão atentos. O Senhor põe à prova. Irmãos, o Senhor põe à prova. O Senhor avalia a veracidade dos meus lábios. O Senhor coloca sob avaliação o meu testemunho verbal. Não que o Senhor deseja ver quem eu sou, porque Ele me conhece por dentro e por fora, conhece o meu deitar, conhece o meu levantar, conhece-me melhor do que eu, mas o Senhor quer provar para mim mesmo, mostrar para mim mesmo aquilo que eu tenho dito. Muitas vezes, como Pedro disse, que era capaz até de morrer pelo Senhor, e o Senhor não se iludiu. O Senhor disse, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, Pedro. Então o Senhor Jesus sabia e sabe perfeitamente o que tem dentro dos nossos corações, mas pela pura misericórdia, o Senhor Deus nos coloca em provas. E essas provas, vamos para Gênesis. Abraão também passou por essas provas. Todos os homens de Deus têm que passar por essas provas, para que seja ou aprovado, ou apenas aquele irmão confesso possa entender que é reprovado. Capítulo 22 de Gênesis, a partir do versículo 1. Observemos aí a fala inicial. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Irmãos, só um instante. Que coisas? Depois que Abraão veio do Egito, depois que Abraão mandou Agar embora, depois que Deus tratou com Abraão, com a sua dubeidade, Deus coloca Abraão em prova. Continue, meu irmão. Deus, ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um
dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Aleluia! Você e eu, que não temos profundidade no amor de Deus por nós, não temos coragem sequer de darmos a nossa unha do dedo mindinho. Mas Deus, que já havia treinado Abraão, disse: eu quero. Ismael já foi embora para o deserto. Ismael, na mente de Abraão, foi morrer no deserto. Só restou Isaque. E Deus disse: eu quero Isaque. Abraão disse: não tem problema, Deus. Rachou a lenha, caminhou 3 dias para o Monte Moriá. Olha o Monte Moriá. Olha o monte da cruz. Ele foi para o lugar aonde Deus havia determinado. Mas Deus disse: não faça tal, homem, porque eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Você é capaz de abrir mão daquilo que você mais gosta por mim. Então, eu te chamei para viver em paz. Eu não quero que você mate seu filho. Eu apenas não quero que você idolatre seu filho, seus bens, seu marido, a sua mulher. Você não idolatre nada, mas me ame, porque eu quero o seu bem. Porque a lei diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E assim Deus aprovou Abraão. Vamos lá para 2 Coríntios, meu irmão. A partir do versículo 1, capítulo 8 de 2 Coríntios. Seria tão bom se os irmãos anotassem esses textos, porque são muitos textos, não dá para a gente narrar em poucos minutos. E os irmãos meditarem um pouquinho em casa, para que os irmãos pudessem ter a sua própria experiência no Senhor, em ser revelado criteriosamente. Esse amor que deve aumentar mais e mais em experiência. Leia a partir do versículo 1, 2 Coríntios 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Quem são as igrejas da Macedônia? Os irmãos sabem? Quais são as igrejas lá da Macedônia? Filipos, Tessalônica e Bereia. Essas regiões, essas cidades. Filipos estava no meio. Então, Deus concedeu uma graça. Veja que é aquilo que está lá em Tiago. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da onde? Do alto. E do alto veio uma graça para os irmãos da Tessalônica. Irmãos, hoje eu tive uma decepção tão grande com os irmãos em Corinto. Porque eu estava vendo o Espírito falando da contradição dos corintianos. Vamos ver a contradição deles. Continue, versículo 2. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Oh, irmãos,
eram os irmãos da Judéia que estavam passando necessidade, talvez uma escassez, extrema pobreza. Roma oprimia a Judéia com os impostos altos. E os irmãos da Judéia estavam passando necessidade. E os irmãos da Macedônia eram pobres. Eles eram irmãos simples financeiramente. E eles disseram: Paulo, nós queremos. Paulo talvez não esperava desses irmãos muita coisa ou nada. Mas eles pediram com rogo: eu quero ajudar os santos, os necessitados. Eu quero. Então, aqui está dizendo porque eles estavam em prova de tribulação. Preste atenção essa expressão, irmãos. Prova de tribulação. Então essa tribulação, eu acredito que era o chafurdo de Roma querendo mais impostos do povo em Filipos, e ainda a escassez, a pobreza deles. Mas eu acredito que foi Deus e eu sei que foi Deus que manteve, que permitiu essa tribulação para que essa carta hoje estivesse sendo lida aqui para nós. Dizendo que Deus permitiu porque era uma prova de Deus. Porque é muito fácil quando eu tenho muito dinheiro, ou quando me sobra, ou quando a minha avareza permite, eu abençoar alguém, mas aqui está dizendo que os irmãos estavam em prova de tribulação e extrema pobreza. Continue, meu irmão. Não rasga, não. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Irmãos. Que palavra é essa última aí? Voluntários. Paulo não deu nenhum mandamento para eles mandarem oferta, abençoar os pobres. Eles foram como? Voluntários. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Que coisa preciosa. Hoje em dia, se os cristãos não estiverem sendo fustigados, não há voluntariedade. Se não tiver um mandamento cobrando, não tem. Continue, meu irmão. Pedindo-nos, com muito rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. Deixa, Paulo! Permite-nos, Paulo, nós queremos ajudar os santos. Que coisa estranha, irmãos. O cara pedindo para ajudar, não se vê isso hoje em dia, não. Quem é que vai ajudar? Quem vai ajudar? Quem é que vai? Quem vai ajudar? Não, eu vou comprar um gado. Não, eu vou para um casamento. Não, eu vou comprar uma herdade. Não, eu já estou comprometido. Não tem ninguém. Paulo, nós queremos, Paulo, queremos abençoar essa causa, Paulo. Mas vocês são pobres, irmãos, vocês não têm. Paulo, nós queremos, Paulo. Irmãos, isso é de nos envergonhar, irmãos. Continue, irmão. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Espera aí. Os irmãos primeiro deram-se a quem? Ao Senhor. Aleluia. Aí a desculpa é: eu não faço porque é para aquele, ou você não faz porque você não se dá ao Senhor. Você não se entrega ao Senhor, você não se rende ao Senhor, você não se dobra ao Senhor da glória. Eu vim preparado para falar bem baixinho hoje. Hoje eu treinei,
hoje eu me esforcei, hoje eu não me estressei, hoje foi um dia maravilhoso. Eu disse, hoje eu não vou gritar, hoje eu não vou pregar como pentecostal, hoje eu vou pregar como batista, mas não tem jeito. Porque isso inflama os nossos corações, irmão. Eu estou envergonhado, irmãos, diante de vocês com isso que a palavra tem falado ao meu coração, irmãos. Não tem como a gente se conter diante dessas coisas. Vocês se contêm porque vocês são mais educados do que eu, mas não tem como. Eles se deram ao Senhor e depois... E depois a nós. Oh, aleluia. Ele se deu depois ao pastor deles. Porque primeiro se deu. Aí você diz assim, isso que esse cara está falando aí é coisa humana, eu não aceito. Eu não aceito. Eu me apacento. Tem gente, irmãos, que a Bíblia diz que submetei-vos às autoridades. A maioria das pessoas tem aversão à autoridade, eu sou uma delas. Quando eu vejo que alguém é autoridade, eu já saio de perto. Porque dois bicudos não se beijam e eu não quero ser mandado por ninguém. Eu não quero que tenha autoridade sobre mim. Continua, irmão. Pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça em vós. Continue, meu irmão. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Aleluia! Amém? Amém. Olha o que ele diz no versículo 7. Assim como em tudo manifestais superabundância, na fé, na palavra, no saber, em cuidado, em nosso favor para convosco, assim também exabundeis nessa graça. Que graça? Que graça que Paulo estava falando? Que assim também exabundeis nessa graça. Generosidade na prática das boas obras. Cuidado com os necessitados. Cuidado com os fracos. Abundeis também nessa graça. Entende, irmãos? Aí leio o 8 novamente. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar. Olha aí a palavra provar. Eu não estou mandando vocês abençoar os irmãos. Eu não estou mandando. Ainda que ele tivesse autoridade, porque a Bíblia diz que Deus ama os pobres, quem dá aos pobres empresta a Deus. A Bíblia diz que é mandamento amar, mas eu não estou falando em forma de mandamento, viu? Eu estou falando para provar-vos a vossa diligência. Eu estou dando a vocês uma circunstância para provar vocês. Se vocês não morderem a isca, vocês são reprovados. Vocês estão desqualificados nessa graça. Talvez seja como está lá em Apocalipse. Tens nome de quem vives, mas estás misericórdia. Uma confissão destituída de ação, de experiência. Isso é sério, irmãos. Isto é muito sério. Termina o versículo, irmão. Pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. A sinceridade do vosso amor. O seu amor é sincero? Você ama o irmão? Vamos já falar sobre amor, porque isso é uma coisa muito confundida. Eu não sei o que é amar. Eu não sei como amar meu irmão. Eu estou pedindo a Deus graça para entender o que João quis tanto falar ali naquela epístola, capítulo 2 até
seguindo. Quando tanto ele falou de amor, quem não ama o irmão não conhece a Deus. Eu quero descobrir isso. Vamos nessa noite caminhar um pouquinho nisso para ver se Deus nos revela o que é amor, como amar. Meu irmão, abre tua Bíblia então, 4:7 de 1 de João. Amados, as provas são formas de exercitar-nos, ou exercitarmos o amor, e assim ele irá aumentar. As provas que nos vêm à frente são formas que Deus permite para exercitar-nos no amor, ou para aprovação ou para reprovação. Então, Deus vai colocar em nossa frente, no nosso dia a dia, provas. E aí, como diz o adágio, aí é onde a porca torce o rabo. Porque eu digo assim, não, Deus, tudo, menos isso, Deus, tudo, menos isso. É exatamente isso que Deus quer lhe exercitar. Leia, irmão. 1 de João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros. Quem são esses uns aos outros? Hã? Quem são esses uns aos outros? Hã? A igreja. E a igreja é composta só por crente bonzinho, né? Só por gente refinado. É formada só por gente com a cara simpática como Zé Costa, né? A igreja é composta por gente de todo jeito, tímido como Osto, espalhafatoso como Oswaldo, né? A igreja tem gente de todo jeito, com trauma de toda sorte de trauma. E lá vem esse tal de João dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros. Como é que a gente amola uma enxada, Nildo? Como é que amola uma foice, Nildo? É numa lima. Mas tem gente que amola ferro com ferro. Tem gente, eu não sei, mas tem gente que amola ferro com ferro. É os dois bicudos. Os dois turrão. Um no outro que vai se amolando. E aí ele diz: vamos lá, dois bicudos, vamos se amolar? Irmãos, primeiro, vamos desmistificar o amor. Porque a gente acha que amar é uma atitude positiva como resposta a outra atitude positiva. Ou seja, a Ilha me ama. Então, eu te amo, porque tu me amas. Isso não é amor. Pode até ser que eu a ame. Mas isso é muito fácil. O amor fraternal, genuíno de Deus, é uma atitude positiva em resposta a uma negativa. Aí ela me persegue. Aí a Bíblia diz: ore pelos que vos perseguem. Bendizei aos que vos maldizem. Se teu inimigo tiver fome, faz o quê? Se ele tiver sede. Então, amar é uma atitude positiva, independente se tem positivo ou negativo da outra parte.
Para a gente entender isso, leia o versículo 10, irmão, 4:10. Eu acho que a gente vai entender bem direitinho nessa explicação aí. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha só. Nisto consiste o amor. Como? Não em que eu tenha buscado a Deus primeiro. Quando Deus me achou, Ele me achou na lama, fazendo o que abomina a Deus. Eu era inimigo de Deus, eu tinha aversão a Deus, eu era inimigo no entendimento, e Deus me amou. Olha a atitude positiva. Nisto consiste o amor, não eu tê-lo amado, mas Ele me amou do jeito que eu era. Aí Ele diz, amemo-nos uns aos outros. Aí a gente vem para a comunidade, ou para a sociedade, e a gente vem preparado para saudar os que nos saudam, e não saudar os que não nos saudam. Mas o verdadeiro amor não busca os seus próprios. Deixe de ser besta. Pare de pensar que você vai encontrar aqui uma comunidade perfeita. Isso aqui é feito por gente doente mesmo, por gente aleijado, por gente com traumas, com receios. E você tem que permanecer pedindo, Deus, faz com que esse amor aumente mais e mais, mais e mais, e que eu possa, pelo teu amor, responder com o teu amor ao meu irmão, em suportar o meu irmão do jeito que ele é, da maneira que ele é, deseducado que ele é, turrão do jeito que ele é, porque é mandamento, amemo-nos uns aos outros. Vai duvidar de Deus ou vai ser reprovado? Quer ser aprovado ou reprovado por Deus? Então suporte. Suporte, porque quem está dizendo não sou eu, é quem manda. É quem tem o bastão da autoridade. Irmãos, Pedro diz que é com dificuldade que o justo se salva. Não é fácil, não é com dificuldade. É uma porta estreita, sabe? Não pense que vida cristã é o bloco do vai-vai, é um cruzeiro. Não, meu irmão, é um tanque de guerra, é um navio de guerra. E é bombardeio de todo lado. De vez em quando eu escuto falar que alguém falou de mim e eu fico, meu Deus, de novo. Vai começar tudo de novo. De novo. Ai, Deus, deixa de ser besta, rapaz. Deixa de ser besta. Abre em Pedro 1, versículo 6. 1 Pedro 1, 6. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha a palavra, provações. Contristados com várias provações. E o que é prova? Prova é provar a autenticidade, a veracidade de algo ou de alguém. Se você realmente experimentou o amor de Deus, se você crê que Deus te ama, você não vai largar, você não vai fugir. Continua, meu irmão. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé... Olha só, você é provado,
mas você tem um caráter aprovado e a tua fé é confirmada, porque você foi aprovado, não tem tribulação. O irmão Paulo disse, lá em Timóteo, eu estou sofrendo tudo isso. Eu estou sofrendo tudo isso. Prisões, as algemas, açoites, mas eu sei. Tu sabe o que, Paulo? Eu sei. Tu sabe o que, macho velho? Eu sei em quem tenho crido. Ele me ama. O mundo inteiro pode me aborrecer, o mundo inteiro pode me desprezar, mas eu sei, eu conheço que Ele me ama, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Nós temos que ter convicção, meus irmãos, que o que surge, o George da vida que é colocado na minha frente, são provas, são provações para confirmar a minha fé. Não é para me derrotar, porque aquele que perseverar até o fim será, e só tem caráter perseverante aqueles que conhecem o amor de Deus. Não estão olhando nem para a esquerda nem para a direita, mas creem no amor de Deus por eles. Vai para o versículo do capítulo 2 de 1 Pedro. Capítulo 2. 1 Pedro 2. Versículo. Só um instante, amados. Vê o 19 inicialmente, irmãos. 1 Pedro 2,19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Irmãos, quem gosta de sofrer injustiça aqui? Mas ele está dizendo, isso é agradável diante de Deus, que sofra, ainda que injustamente, por motivo de consciência. Versículo. Veja o 23. Essas são tantas pérolas, mas veja o 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Amém? Amém. Ele não estava ali preocupado em se justificar, em provar sua inocência. Ele entregava tudo a Deus. Volta para a 1 de João, meu amado. 1 de João. Aqui Pedro 4,12 diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Olha só, irmãos, o fogo ardente que surge para provar-vos. Mas eu vou ver só um instantinho com os irmãos, algo interessante aqui em 1 de Pedro 4, no versículo 17. Veja bem, 1 Pedro 4, 17, diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Preste atenção a isso, irmãos. Ele está dizendo, Pedro está dizendo que o juízo de Deus, o julgamento de Deus, o teste de Deus para demonstrar os aprovados começa primeiro na casa de Deus, na igreja. Então as provas é o juízo de Deus. É por isso que a Bíblia diz, os que olham para trás
não são dignos do reino. Porque quem lança a mão ao arado não pode olhar para trás. Então quem está olhando para trás não suporta o juízo. Ele está demonstrando que ele é lá de Sodoma. Ele deixou raízes em Sodoma e Gomorra. Ele está olhando para trás. Tem que prosseguir. Então, quando Deus manda uma prova no meio do povo de Deus, ou num filho seu, Ele está mandando um juízo para demonstrar que a nossa fé, uma vez confirmada, ela é mais preciosa do que o ouro perecível. Lê novamente 4,17 de 1 Pedro. Porque, 1 Pedro, né? É isso? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim? Entende, irmãos? Então, irmãos, quando algo está acontecendo na nossa vida que nós achamos que é maldição, não, irmãos. Não, irmãos. São provações para demonstrar o valor da nossa fé. Agora vamos lá para 1 João 4. Tem muita coisa para a gente ver. É muito preciosa. E leia o versículo 8, meu amado. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Isso aqui é muito sério. Quem não ama, não conhece a Deus. Ah, mas eu amo. Eu amo. Porque eu amo meu vizinho educado. Eu amo aquele irmão que é bonzinho. Eu amo aquela pessoa que me agrada. Isso não é amor. Isso é uma afeição natural da carne. A carne, como disse aqui o irmão Paulo, o irmão Carlos, nós amamos sobremaneira o médico e o bombeiro, porque o médico e o bombeiro salvam a minha vida, então eu amo demais a minha vida. Mas o verdadeiro amor é aquele que não está preocupado com os seus interesses. Então quem não ama dessa forma, não conhece a Deus, ainda. Experimentalmente não conhece a Deus. Leia o versículo 11, meu amado. Amados, se Deus de tal maneira nos amou... Só um instante. Qual foi a maneira que Deus nos amou? Ele diz, se Deus de tal maneira nos amou. E qual foi a maneira que Deus nos amou? Doando seu filho. Doando seu filho. Não. Ele olhou para a terra e não viu uma alma viva que fosse digna. Então essa foi a forma que ele amou. Um amor que não esperou resposta. Um amor que não está preocupado com o seu interesse. Mas um amor que está preocupado com amor abnegado, está preocupado com o outro. Esse é o amor de tal maneira. Lê o texto de novo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus amou gente miserável, se Deus amou gente indigna como eu, Ele está dizendo, ame também da mesma maneira. Ame gente que não presta. Ame gente desqualificada. Ame. Ame. Haja positivamente com aquela pessoa que você acha que não tem afinidade. Porque se Deus amou de tal maneira, devemos também amar assim os irmãos. Oh, irmãos! Por favor, irmãos! Atitude de reconciliação. Esse é o amor de Cristo. Ele veio para reconciliar-nos. E quando você vai para reconciliar, você não está preocupado quem errou, quem pecou.
quem fez o dano, você não está preocupado. Se você for mexer essas feridas, vai apodrecer, vai doer. Então esse amar de tal maneira é não se preocupar com o dano. Falou mal do bebê? Foi. Falou. Denegriu. Entrega a Deus. Davi nos ensinou isso. Ele disse, quando alguém me amaldiçoa, Deus troca por bênção. Tá também, tá na Bíblia. Quando alguém te amaldiçoar, se você não fizer nada, Deus troca aquela maldição por uma bênção. Amém. Agora a gente levanta um advogado, a gente quer provar que está correto, queremos demonstrar que não somos quem aquela pessoa falou. Entrega a Deus. Porque você está se misturando com gente perigosa. Se você vai amar quem não presta, você está se misturando com gente perigosa. Ah, mas eu tenho medo. É por isso que eu não amo, porque eu tenho medo de amar esse povo. Porque eu tenho medo de perder, eu tenho medo de ser visto como um bobo. Mas olha o que ele diz aí no versículo 16 em diante. Não, salto 16, vê o 18. 4:18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por que eu não vou amar? Eu não vou amar porque eu tenho reservas. Eu não consigo. Não dá, não me entra. Então não é aperfeiçoado em amor. Você não vai aumentar o amor, não vai, porque só há uma maneira de você crescer os músculos, é se exercitando. Só tem uma maneira desse amor ser acrescido em nós. Eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais. Ou seja, eu até aceito, como nós lemos aqui, quando ele diz lá em Filipenses 1:7, que ele diz, eu sei que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ou seja, nós amamos o resultado final da boa obra, mas eu não aceito os meios pelos quais Deus vai completar a boa obra. E qual é os meios? Quais são os meios? Um só, a cruz. O meio é a cruz. O meio é a cruz, e eu não aceito a cruz. Eu quero que Deus aperfeiçoe uma obra. Para Deus não. Meu filho, só dá para curar essa doença com injeção, com uma seringa de 25 cc. Não, eu não aceito. Me dá um comprimido de farinha. A única maneira é uma injeção de 25 cc. Injeção para cavalo. Eu não quero. Então, morra. Eu quero ser um crente espiritual, mas eu não quero a cruz. Aí não dá, né? É brincadeira, né, meu Jorge? Você querer a cura sem aceitar o remédio. Irmãos, sem cruz vai ser eternamente doente. Agora lê, irmão, o versículo 16 e 17 de 1 João 4. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele também nós somos neste mundo. Irmãos, se vocês entenderem isso, ou se já tiverem entendido, em nome de Jesus, a gente já ganhou a noite. O verdadeiro cristianismo, o viver cristão, o seu ponto alto é confiança no amor de Deus. Paulo estava lá na prisão, não tem problema. Estou guardado no amor de Deus. Se eu partir, eu vou para o meu Senhor. É muito melhor. Se eu ficar, vou dar frutos. O viver cristão a sua casa pegou fogo. Não tem problema. Eu creio no meu Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Então eu tô descansado, porque Ele me ama.
Eu sei que papai me ama. Um dia eu ouvi o evangelho dizer assim: vocês que são maus, os pais, cuidem de dar o melhor para os vossos filhos, muito mais Deus. Aí eu pensei, eu disse assim: meu pai, segundo a carne, ele não é um homem perfeito, ele tem N defeitos, mas uma coisa meu pai é: ele pula num buraco e eu passo por cima dele para ele não cair no buraco. Os meus irmãos e irmãs sabem disso, que meu pai era um pai super protetor, era um pai que cuidava dos filhos assim com unhas e dentes. E eu disse: epa, Deus é melhor do que meu pai? Então é esse Deus que eu quero. É um Deus maravilhoso. Então, desde aí eu tenho sido ensinado. É difícil, porque eu sou duro de aprender a confiar nesse amor. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo. Irmão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 11 e 12. O texto que eu falei, 2 Timóteo. Mas vamos ler. Já restei esse texto, mas vamos ler esse texto mais uma vez. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 11 e 12. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Amém. Ele é poderoso, irmãos. Eu não tenho problema. Sofrimento, não tem problema. Não tem problema. Deus é poderoso, irmãos. Agora os irmãos, alguns começam a sofrer, aí somem da comunidade. Somem. Por que somem? Porque estou sofrendo. Eu estou passando por um problema tão sério que só Deus na causa, né, Kélio? Isso não é motivo de desaparecer. Deus cuida. Lançando sobre ele, e ele tem cuidado de vós. Aleluia. Tem ou não tem, irmã Cosma? Se vocês quiserem aprender um pouco da bondade de Deus, se encoste perto de alguém que sofreu um baque e foi suprido. Amém. Porque a gente que não passou por essas grandes provas, a gente só sabe falar, falar e falar. Mas quem passou pelo deserto e foi suprido por Abba, conhece Abba. E pode vir o que vier, ele está pronto. Porque foi exercitado. Vai aí, meu irmão. Vai para 1 João, para a gente ver um ponto importante aqui da fé, saltando algumas coisas. 1 João 2:10. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Joaquim, tua Bíblia está aberta? Leia para nós esse texto aí. Fique em pé. 1 de João 4:10. Leia. Obrigado, irmãos. Eu queria essa versão para a gente ganhar mais luz. Porque quando dizemos nessa pessoa não há tropeço, parece que é na pessoa. Ou seja, essa pessoa que ama o irmão, está dizendo que ela nunca vai tropeçar. Não. Está dizendo que nessa pessoa não haverá motivos para fazer ninguém tropeçar. Porque às vezes, é o que Paulo ora, para que vocês tenham discernimento. Amor com discernimento. Às vezes, nós somos reprovados naquilo que nós aprovamos. Às vezes, em nós, há motivos para
escândalo e tropeço dos irmãos. E a Bíblia diz que quem é espiritual, suporte. Suporte. Eu estou dizendo isso para vocês porque o primeiro hipócrita sou eu. O meu ego tem sido alimentado por uns convites a sair do Aracati e ser reconhecido em outros campos. E o meu ego diz assim: olha, você de fato vai ser valorizado. E lembrei-me de Corinto. Vamos lá, vamos para lá. Me permita só encontrar onde é que está o texto em Coríntios, que eu concluo, palavreado. Esse povo de Corinto era um povo trabalhoso. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 8 e 9. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Repita. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Ou seja, em Corinto, Paulo não passou fome porque outras igrejas o abençoou, mas pelo povo de Corinto, nada. O povo de Corinto era problemático, um povo muito sábio, muito entendido, mas Paulo, para pregar o evangelho nessa região da Grécia, ele teve que ser suprido por outros irmãos. Tamanha a falta de cuidado dos irmãos em Corinto. Leia de novo o versículo, irmão. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Continue. E, estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia... Olha a Macedônia! Supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Paulo disse para vocês, povo de Corinto. Mas como Paulo amava aqueles irmãos, velho. Paulo não abandonava aqueles irmãos. Mesmo os irmãozinhos não tendo a graça na voluntariedade. Mas Paulo amava aqueles, eram amados de Paulo. Eu estou dizendo isso porque no meu ego, às vezes eu sou tentado a não amar os irmãos, a dizer, eu vou devotar o meu amor a outros que me amem. Olha o amor aí, o amor humano. O amor quando tem resposta, né? Mas graças a Deus que Deus tem chegado com um espinho de amburana e tem... Para onde é que você vai? O que tem lhe faltado? Você tem tido falta de quê? Suporte os irmãozinhos. Suporte os irmãozinhos. Ame. Porque é uma deficiência. Mas essa graça é dada por mim. Não é você quem faz. Sou eu. Prega a palavra. E graças a Deus, irmãos, que se agirmos assim, hoje, se eu requeresse salário dessa igreja, eu ia ser uma pedra de tropeço para muita gente. Eu ia ser escândalo para muitos irmãos. E eu não quero ser escândalo para ninguém. Eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém.
Por isso que Paulo dizia também aos Coríntios: eu trabalho com as minhas mãos, fazendo o que é útil, para não ser pesado a ninguém. Eu não sei quanto tempo eu vou permanecer aqui nessa comunidade, mas o tempo que Deus permitir, eu rogo a Ele que Ele me conceda a graça da voluntariedade e que o Senhor me dê paciência. E que os irmãos também tenham paciência comigo em suportar as minhas fraquezas. Porque amar uns aos outros é isso, é se suportar. Porque o amor, ele não se exaspera. O amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. Então, esse mandamento é no imperativo: amai-vos uns aos outros. Mas tem um texto que a gente precisa ler para finalizar. Tito 3:8. Eu estou abusando da boa vontade de vocês, né, irmãos? Me perdoem. Porque o horário já está. Mas vamos finalizar em nome de Jesus. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Olha o que é excelente. Fiquem aí, irmãos. Por que esse texto? Essas coisas são excelentes. O que é excelente, irmão? O que é excelente? Vocês não estão acompanhando o texto? Lê novamente o texto então, irmão, novamente. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amém? Amém. O que é excelente, irmãos? As boas obras. Mas não são só boas obras. Tem uma palavra aí, solícitos. O que significa solícito? Os irmãos sabem? O que é uma pessoa solícita na prática das boas obras? O que é? É uma pessoa cuidadosa, diligente. O irmão Reginaldo está desempregado. Eu tenho certeza que algum dia ele vai ter alguma privação. Então eu não vou esperar o meu irmão ir para a rodoviária. Se em nome de Jesus não está acontecendo, vai acontecer, mas eu estou dando um exemplo. Ele não vai para a rodoviária pedir esmola. Porque o que colheu muito não é porque colheu muito, é para que haja igualdade. Para aquele que não tem, seja suprido pelo que tem. Então ele disse: eu quero que vocês façam essa afirmação confirmadamente. Que os que têm crido sejam cuidadosos na prática das boas obras. Isso é excelente para com Deus. Por que essa palavra? Fique aí. Filipenses 1, 9 e 10. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes. Irmãos, na vida cristã, tem coisas que são fundamentais. O que é fundamental? A fé, né? A sã doutrina, isso é fundamental. Alguém até dizia que naquilo que é o fundamento, unidade.
Aquilo que não é o fundamento, a gente dê liberdade aos irmãos. Mas em todas as coisas que haja caridade. Então, o que é excelente é aquilo que é fundamental. Praticar boa obra é fundamental. Mas eu vejo irmãos de braços cruzados. É excelente? Mas por que você cruza os braços? Hã? Por que você não faz nada? Eu não sei. Mas eu sei. É porque ainda não consegue ver o que é excelente. Excelente é praticar as boas obras. E Deus já preparou elas para nós. Deus é como Bebeto na Copa, naquela Copa lá, Antônio, do Romário. Que Copa era? 2004? 94. Todo mundo fala de Romário, mas Bebeto, o coitadinho, ia aqui, pá para Romário, Romário, pá, gol de Romário. E Bebeto, onde é que está nessa história? Onde é que está o garçom? Mas eu não quero servir, eu quero meter o gol. Se não for eu que mande, eu não faço. Eu não quero ser mandado por ninguém. Esse é o negócio. Mas ninguém está aqui para mandar. Eu não mando nem lá em casa. Eu digo que a minha mulher, ela sempre tem razão. Sempre vai ter razão. Por exemplo, ela há 20 anos é casada comigo. Ela tem toda a razão. Ela sabe o que é correto. 20 anos comigo. Isso é excelente. Agora lê o versículo 14, Tito 3. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. O crente que não abençoa os necessitados vai se tornar infrutífero. A gente pensa que evangelho é falar bem, é conhecer muitas coisas, sabe, é dar voltas. Evangelho é simples. É simples. É socorrer os necessitados. É suportar os irmãos, amar os irmãos. A viver na perseverança. Crendo no amor de Deus. É difícil isso? É simples. Mas a gente complica. A gente complica. É por isso que a religião existe. É para gente complicado. O verdadeiro cristianismo é na simplicidade. Foi assim que Cristo viveu. Ou Cristo viveu difícil? Como foi a vida de Cristo? Simplicidade. Amando, perdoando, abençoando, chorando com as pessoas que tinham fome. Honrando o Pai sobre tudo, porque eu estou fazendo tudo isso porque isso é o Pai ama os necessitados, o Pai ama os órfãos, o Pai ama as viúvas, o Pai deseja que você seja salvo, então eu estou aqui fazendo o que meu Pai faria se estivesse aqui. Não é simples isso? Que dificuldade tem isso? O cristianismo é simples. Nós é que complicamos. Então, irmãos, o Senhor vai permitir que muitas provas sejam levantadas para sermos certamente aprovados. Então, eu não sei de que forma, em que circunstância, em que dia, em que hora, mas somente Deus pode lhe revelar quando é esse momento. O momento que Deus está lhe colocando ali, ó, pá, diante de uma prova. Para você ser aprovado por Ele. Ou então ser como os cretenses, reprovados. Mas misericórdia, né, irmãos? Nós queremos ser aprovados por Deus. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esses poucos instantes que tivemos reunidos com nossos irmãos. Que o Senhor, por graça, nos revele a sua graça. Coloque em nossos corações, ó Deus,
a abundância no serviço, a abundância no crer, a abundância, ó Deus, em nos entregarmos mais e mais a Ti, ó Pai. Nos ajuda a compreendermos como devemos amar os irmãos, como devemos amar os perdidos. Nos ensina, Pai, que não devemos esperar que sejamos amados, porque somos amados por Ti. Foi Tu quem nos amou. Nós temos que ter convicção do Teu amor por nós. E aí, através de nós, o Senhor manifeste esse amor sacrificial para a Tua glória. Ó Deus, socorre-nos. E há muitos irmãos que estão perecendo por falta de entendimento por esse mundo afora. Faz isso, ó Deus, e mais do que o que pedimos para a Tua glória. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, só falar rapidinho,